Nosso assunto de hoje é sobre a pregação de Jonas, capítulo de número 3. Já falamos que no capítulo de número 1, Jonas estava descostas para Deus, ele fugiu de Deus, ele se escondeu de Deus, ele procurou pelo menos se esconder de Deus. No capítulo 2, nós vemos Jonas de joelhos, ele está orando a Deus dentro do ventre do bicho, do animal, do peixe. E no capítulo 3, nós vemos aqui Jonas pregando na cidade de Nínive para o povo se arrepender de seus pecados. E quando a gente olha um pouco no retrovisor da história, a gente vai perceber que Jonas é um missionário de missões estrangeiras. Ele é o primeiro missionário a sair dos territórios de Israel para pregar em outro lugar, especificamente aqui para os gentios, povo pagão que não conhecia o Senhor. E tendo em vista que a cidade de Nínive era uma cidade muito perigosa, que esfolava, empanava e fazia muitas atrocidades contra os seus inimigos, e já tinha tido muitos problemas com Israel, Jonas decide não pregar naquela cidade. Realmente o povo era perigoso, e na visão de Jonas, como ele era patriota, ele não desejava ver a salvação do povo. É o que a gente vai ver no capítulo 4 de maneira bem específica. Então, no capítulo 1, Jonas foge. No capítulo 2, Jonas ora, né? Jonas agradece a Deus porque ele não se afogou, porque Deus livrou ele da morte, né? Apesar de sua desobediência. E no capítulo 3, a gente vê aqui Deus dando uma segunda chance a Jonas e também ao povo de Nínive, onde a pregação dele vai alcançar o coração do povo ali. E a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Como Deus é bom, né? Deu aqui uma segunda oportunidade a Jonas. E o verso 2 diz que o Senhor disse assim: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. E Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico até o mais pobre. A notícia também chegou ao rei da cidade, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e então fez uma proclamação e publicou em Nínive por um decreto do rei e dos seus nobres que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e não comam e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não executou. Louvado seja Deus. Nós temos aqui então um povo arrependido diante da pregação do profeta Jonas. Diz alguns estudiosos que as palavras-chave do capítulo 3 do livro de Jonas são essas: o juízo de Deus, o arrependimento do povo, a compaixão e a misericórdia e o perdão do Senhor. Pela segunda vez, nós vemos aqui que a palavra do Senhor veio a Jonas. Dessa vez, ele obedeceu ao Senhor imediatamente, mas não fez isso com boa vontade. Ele foi à grande cidade de Nínive e proclamou contra ela um juízo de Deus, da parte de Deus. E ele saiu pelas ruas da cidade gritando e dizendo o seguinte, que dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. No passado, Deus já tinha destruído muitas cidades com fogo, destruiu o mundo antigo com água. E o povo certamente temeu muito ao Senhor quando ouviu as palavras de Jonas. Ficou com muito medo, uma vez que o profeta não deu nenhuma esperança para o povo. Ele pregou uma palavra dura, seca. Apenas disse que a cidade seria destruída. Imagine as mulheres grávidas, as crianças, os jovens, os idosos. O que eles não ficaram pensando ali? Entretanto, Deus mudou de ideia quando o povo ouviu a palavra de Deus, a pregação ali, eles se arrependeram e Deus mudou de ideia. Deus mudou os seus planos, pois o povo se arrependeu de seus pecados, se humilhou diante de Deus, abandonou sua vida de pecado.
E é sempre assim, né? Quando o povo se humilha, quando o povo se arrepende, quando o povo se volta para Deus, Deus perdoa. Jonas não ficou satisfeito com essa decisão do Senhor, para a frustração e desagrado dele. Antes mesmo dele chegar na cidade ou de falar qualquer coisa, Deus já estava trabalhando no coração do povo, quebrantando os pecadores. E algo é, bom ia acontecer por intermédio da pregação. Sempre acontece coisas boas quando nós pregamos a palavra de Deus. Sempre acontece coisas boas quando nós somos fiéis à palavra do Senhor. Por isso que em todo o Novo Testamento a gente vai ver o Senhor Jesus pregando, Paulo pregando, os discípulos pregando. Pregar a palavra é a nossa função, é a prioridade da igreja. Pregar a palavra, proclamar o evangelho do Senhor. Então os pecadores ali ficaram com muito medo e todos ficaram aterrorizados com o castigo, né? E se arrependeram, abandonaram os seus pecados e se voltaram para Deus. E é incrível que muitas vezes algumas pessoas vão para a igreja e elas ouvem a pregação o tempo todo, todo domingo elas estão ouvindo ali a palavra de Deus, a pregação do evangelho, mas não se arrependem, não mudam de vida, não se convertem, não deixam seus maus caminhos, seus maus pensamentos, não se humilham na presença de Deus. Alguns vão para casa com raiva do pregador, da palavra de Deus, que muitas vezes atingiu áreas vitais das suas vidas, mas aqui, através de uma só pregação, e uma pregação sim com 6 palavras, o povo se arrepende, se converte, se volta para Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11. Ele deseja que o ímpio abandone o seu mau caminho e se converta ao Senhor, Isaías 55:7. Jesus também veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10 diz isso. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer que fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Deus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Jonas queria ver a destruição dos ninivitas, mas Deus não. Os planos de Deus são diferentes. Deus não vê como vê o homem. Deus tem uma maneira diferente de pensar. Agora é interessante que quando Noé começou a pregar, Jeremias e Estevão pregaram a palavra de Deus, ninguém quis se arrepender, ninguém quis ouvir. Aliás, quando Estevão pregava, o povo tapou os ouvidos para não ouvir a mensagem. No entanto, todas as pessoas ouviram a mensagem que Jonas pregou de bom grado, abriram o coração para Deus, se arrependeram, ficaram temerosos. Que bom seria se isso acontecesse todas as vezes que a palavra de Deus é pregada na igreja. A Bíblia diz: dei ouvidos e venham a mim, ouçam, para que a sua alma viva. E farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Isaías 55, verso 3. Todos que aceitam a mensagem e decidem viver uma nova vida, certamente recebem bênçãos do Senhor. Tiago nos adverte dizendo o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1, verso 21. Os ninivitas firmaram um compromisso, uma aliança com Deus. Pediram perdão, mudaram de vida. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você já se arrependeu de verdade alguma vez na sua vida e se converteu a Cristo? E as pessoas podem ver e dizer que você era assim, agora você é de outra maneira? Que Deus nos ajude. Um coração arrependido, Deus não rejeita. E eles, ali naquela ocasião, os ninivitas foram salvos pela graça de Deus. Foram salvos porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus enviou um pregador. Quando Deus quer salvar uma nação, ele leva então pregadores para pregar, proclamar a palavra do Senhor, o evangelho. E Jonas não demonstra compaixão, mas Deus demonstra. A história mostra que Deus está no controle de todas as coisas. O homem não tem livre arbítrio no sentido salvífico. Ele pode escolher fazer muitas coisas, mas a salvação vem do Senhor. Jonas 2,9 mostra isso. Ele salva quem ele quer. E além disso, o Senhor não pode ser guiado pelos homens, mas pelos seus santos propósitos, pelos seus santos decretos. Se olharmos essa passagem, podemos extrair aqui um pequeno esboço. E o esboço segue assim. Primeiro, nós vemos aí Deus dando uma segunda chance ao povo e a Jonas, verso de número 1 ao 4. Deus deu uma segunda chance ao homem desobediente. É assim que Deus faz conosco todos os dias. O Senhor é bom, é paciente, é cheio de misericórdia. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas.
Só Cristo foi capaz de ouvir e obedecer imediatamente. Só ele não precisou ouvir duas vezes a mensagem do Pai. O que Deus disse a Jonas? Vai e prega em Nínive. Quando ele deveria ir? Ele deveria ir rápido. Deus disse, vai agora. A salvação é urgente, como diz Lucas 14:23. Sai pelas ruas, pelas vielas, e obrigue-os a entrar na minha casa. Quero ver a minha casa cheia. Aquela parábola do grande banquete mostra isso. A salvação é urgente. As pessoas precisam ouvir o evangelho, se arrepender dos seus pecados e caminhar com Deus. Dessa vez, Jonas então se levanta rapidamente e vai pregar. Nós também precisamos nos levantar e pregar. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo vai dizer, prega a palavra. Quando? Há tempo, fora de tempo. Se as pessoas não quiserem ouvir, prega a palavra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, ensinar, instruir, com paciência, a fim de que até os rebeldes se convertam. Se Deus lhe desse uma mensagem para os seus vizinhos, que mensagem seria? Pensando melhor, será que ele não tem dado uma mensagem para você pregar a eles? Todos os discípulos receberam uma mensagem da parte de Cristo. Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas antes de ir pelo mundo todo, atravesse a rua da sua casa, pregue para o seu vizinho, entregue um folheto, uma Bíblia, faça uma oração. Alguns falharam, mas retornaram ao caminho do dever, quando foram então enviados por Cristo. Por exemplo, assim como Jonas, Pedro também teve uma recaída e teve uma segunda chance. João capítulo 21 mostra isso. A vida cristã é cheia de recomeço. Quando você vacilar, se arrependa, aceite o perdão de Deus, tenha fé nele, siga em frente. Rick Warren disse, nós somos produtos do nosso passado, mas não temos que ser prisioneiros dele. Louvado seja Deus, é verdade. Em segundo lugar, nós vemos aqui a transformação do povo. Do verso 5 ao 9, nós vemos aí como o povo reagiu diante da pregação de Jonas. O povo se humilhou, se arrependeu, se converteu ao Senhor. Como você reage quando ouve a mensagem de Deus? Como você reage quando ouve a proclamação do Evangelho? Muitos se alegram, é verdade, com a mensagem da salvação. A salvação é pela graça. É pela graça de Deus que os nossos pecados são perdoados. E como seria bom se a mensagem caísse em ouvidos atenciosos, como diz Marcos 4:20, caísse em boa terra. Outros, porém, acabam ouvindo e vão embora e logo se esquecem de tudo que ouviram. Tomemos cuidado com isso. Jesus disse, os que estão à beira do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas que depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Marcos 4:15. Por que Satanás tira? Porque a pessoa não prestou atenção, porque a pessoa não se arrependeu, porque a pessoa não aceitou, não se humilhou, não se quebrantou. Tiago nos adverte dizendo o seguinte, sejam todos prontos para ouvir. Tiago 1:19. O texto nos informa que o rei da cidade ouviu a mensagem, saiu do seu trono, porque só há espaço para Deus no trono. Saiu do seu trono, se humilhou, e por causa do seu exemplo, um avivamento alcançou toda a cidade. O líder da família, da igreja, da cidade precisa dar o bom exemplo. Seja exemplo, disse Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4:12. O rei saiu do seu trono. Nós também precisamos sair do trono do nosso ego, a fim de que Deus possa reinar. Diante de Jesus, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que somente o Senhor é Deus. Filipenses capítulo 2, 9 a 11. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a compaixão de Deus. Verso 10 diz que Deus então se arrependeu do que ia fazer. Deus mudou o seu pensamento. Deus não mais lançou juízo, mas agora ele estende a mão de misericórdia. Deus viu o que aconteceu com os ninivitas e mudou seus planos. Deus não comete falhas e nem se arrepende de alguma coisa que supostamente tenha feito errado ou que possa ter feito de maneira equivocada. Deus é perfeito em todos os seus caminhos, mas às vezes ele muda os seus planos. Warren Wiersbe explica essa passagem dizendo o seguinte: em algum momento Deus falou com Jonas e disse-lhe que havia aceitado o arrependimento do povo e que não destruiria a cidade. A oração Deus se arrependeu pode ser melhor traduzida por Deus se compadeceu, ou seja, Deus mudou o curso de sua ação. Do ponto de vista humano, pareceu arrependimento, mas do ponto de vista divino,
foi simplesmente a resposta de Deus à mudança do coração humano. Ou seja, Deus é absolutamente coerente consigo mesmo e só dá a impressão de mudar de ideia. A Bíblia usa analogias humanas para revelar o caráter divino de Deus. É isso mesmo, para que nós pudéssemos compreender a Deus, os autores, né, inspirados pelo Senhor, deveriam usar figuras humanas para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. Conclusão aqui é o seguinte: Jonas foi um profeta que abandonou o seu compromisso com Deus, não quis pregar, jogou a toalha, desobedeceu, tentou fugir da presença do Senhor, desobedeceu uma ordem específica, mas teve uma segunda chance e cumpriu a missão que Deus tinha confiado a ele. E você também pode se sentir desqualificado para a obra do Senhor, pode até querer fugir de Deus, pode até querer parar de ser crente, de trabalhar. No entanto, Deus, ele pode te usar, ele pode te renovar, ele pode te abençoar, ele pode fazer você ser um instrumento de poder na vida da igreja, na vida das pessoas e talvez até na vida de toda a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Não importa o que você fez no passado, Deus pode te dar uma segunda chance, você pode ter uma nova vida, pode seguir uma rota diferente. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus, confesse Ele como Deus da sua vida. Se volte para Ele, Ele te dará uma nova chance com toda certeza. Na nossa cidade, na sua cidade, tem muitos moradores. Diz a Bíblia que havia mais de 120 mil habitantes em Nínive. Talvez a sua cidade seja pequena, ou seja maior do que a cidade de Nínive. Não importa, o importante é você saber responder essa pergunta. Você já falou de Jesus para alguém que mora na sua cidade? Você tem evangelizado, você tem orado, você tem ido pregar o evangelho onde o Senhor te mandou pregar? Que Deus te abençoe e te guarde. A nossa função aqui é amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos para Jesus.